Na verdade, Bolsonaro é um presidente fascista, o seu governo é fascista, os seus seguidores são fascistas, né? E o fascismo ele prescinde de racionalidade, ele prescinde de qualquer tipo de linha minimamente racional, né? Ele precisa só agir pelo ódio, pelo sentimento, pelo ressentimento, pela vontade de subjugar os diferentes. Então é isso que nós estamos vendo, né? Não por acaso nós temos essa situação, e não por acaso isso aconteceu em Santa Catarina, que é um dos estados que tem a quantidade de células neonazistas, né? Proporcionalmente. Então, nós vemos que aquilo tudo que nós denunciávamos, tudo aquilo que nós dizíamos, que eles queriam dar golpe de Estado, que se o Bolsonaro tivesse sido eleito, nós teríamos uma ruptura democrática, que se instalaria uma lógica fascista, que o neonazismo ele anda paralelo a essa lógica bolsonarista. Tudo isso que nós avisávamos e da importância de não elegermos, né, o Bolsonaro e elegermos o Lula, derrotarmos esse projeto, tudo aquilo que nós falávamos, assim, em menos de 24 horas, já se demonstrou que estávamos corretos na análise. O que eles fariam se perdessem a eleição, a lógica do medo, a lógica da violência. E, nitidamente, né, a gente vai ter um processo longo, doloroso, a ser feito para extirpar, ou pelo menos que esses quadros eles se sintam com receio, com medo, que eles se sintam envergonhados de fazer o que eles fazem publicamente. No mínimo isso. Agora, eu espero honestamente que as instituições, de fato, deem a resposta necessária para esse tipo de crime, que tanto é o crime dessa lógica agora neonazista e tal, que inclusive o Ministério Público já está investigando esse caso, quanto essa situação envolvendo fechamento de estrada, atividades em frente de quartéis generais, tudo isso tem que ser responsabilizado. Caso contrário, não adianta fazer lei, caso contrário, não adianta ter Ministério Público, não adianta ter Judiciário nem polícia, se os crimes são cometidos à luz do dia, com todos os conteúdos probatórios, e nenhuma resposta é dada para essas pessoas criminosas. Rafa? Não adianta ter lei se essa lei não é cumprida, né? E justamente nesse sentido, a gente está vigiando muito o trabalho do judiciário, da imprensa, etc. E surgiram umas reações a nível popular, eu diria. Estou falando da torcida do Galo furando o bloqueio, a torcida do Corinthians acabando com o bloqueio. O MTST chegou a dizer que mandaria militantes, não vi eles fazendo esse tipo de coisa. Até entendo que foi um pouco mais um blefe para ver se desmobilizava. Mas enfim, o que você acha desses movimentos que desmobilizam, movimentos sociais, né? Pessoas comuns que estão ali atrapalhadas pelo bloqueio em rodovias, furando esses bloqueios. Você acha que é uma atitude correta, errada? Qual que é a sua avaliação, Leonel? Eu sei que tem crianças que têm que fazer quimioterapia e estão sendo impedidas. Muitas, inclusive, são humilhadas, tendo que mostrar que estão sem cabelo, sabe? Pessoas que precisam de atendimento médico e não conseguem chegar ao hospital. Pessoas que precisam levar algum tipo de material perecível e não estão conseguindo. E o material estraga. Ontem mesmo eu tenho um conhecido que ficou preso num trevo aqui de Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, e ele foi abordado com arma de fogo, e aí a polícia passa e não faz nada, porque eles não estão trancando a estrada, mas eles estão recolhidos num posto, e aí furam pneus. Então, quer dizer, existe um caos, uma desordem geral no nosso país, uma perda de autoridade, uma simbiose, né, entre algumas forças de segurança com criminosos, então são todos criminosos, e que acabam gerando essa autotutela, né, que é algo muito negativo, né, a justiça pelas próprias mãos é algo jamais esperado no Estado democrático de direito. Acho que esse é o ponto-chave, né? A gente não espera que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Agora, no momento em que nitidamente as forças de segurança, aqueles que seriam os responsáveis por desobstruir estradas, né, que estão sendo fechadas de forma criminosa, que seria colocar na cadeia essas pessoas que são as responsáveis por cometimento de crimes, e não o fazem, bom, aí nós temos uma situação que legitima a legítima defesa, ou enfim, o que a gente possa dizer que seja isso, que é a desobstrução dessas estradas pela força bruta também, só que força bruta gera força bruta, e aí o Estado perde o controle, nós, né, viveremos aí o caos social, né, que é por isso que nós temos Estado. Caso contrário, a gente viveria aí em turbas, cada turba com a sua força física e armada, e tomaria
as decisões a partir de quem tem mais força venceriam os pleitos. Né? E não é isso que nós desejamos. Então, quer dizer, isso é responsabilidade, inclusive, do Bolsonaro. Ontem, 4 pessoas foram feridas com gravidade, porque uma pessoa furou a barreira passando com o carro por cima das pessoas. Nós temos 4 pessoas feridas com gravidade, que podem vir a óbito, e tem que colocar essa responsabilidade sobre o Bolsonaro, que é ele o responsável. Não adianta ele vir na televisão agora dizer, desfaçam, a manifestação pacífica é bem-vinda, mas desobstruam as estradas. Quer dizer, todo mundo, sempre um discurso vazio, um discurso que não tem uma lógica clara, sabe, que fica nessa questão contraditória, e isso gera esse tipo de situação, sabe? Aí daqui a pouco eles mesmos vão estar atacando eles mesmos, porque um pensa segue uma linha do Bolsonaro, o outro segue outra linha do que ele está falando, e é um descontrole total e absoluto. Eu concordo, sabe, além de fascista, ainda ele é um moleque covarde ainda, que vai fazer uma declaração, né, como bem dizia o Médici, ele é um capitão bunda suja, né, como diziam os militares da época da ditadura, quando ele começou a aparecer. Então, quer dizer, cara, é deplorável, né? Bolsonarista é uma categoria, assim, que deve ser extirpada. E as pessoas dizem assim, né? Olha só, o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Não é bolsonarismo, é fascismo mesmo. A gente tem que começar a dar um nome para as coisas, sabe? Quando falam que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, você tem que dizer o fascismo é maior do que a liderança. Ponto final, é isso que nós estamos lidando e é isso que nós vamos ter que destruir ao longo de 4 anos. Porque senão daqui a 4 anos, ao longo desse período já vai ter muito atrito. Mas senão daqui a 4 anos essas pessoas voltam ao poder, né? E a gente não pode permitir isso.